meninos e meninas! Tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que sim! O nosso vídeo de hoje é a respeito do crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal. Serão abordados os elementos do tipo, as causas de aumento de pena, se o parágrafo 3º é uma excludente de ilicitude ou uma excludente de tipicidade, a classificação, se este delito admite ou não admite modalidade tentada, dentre outras considerações que são importantes e pertinentes para o estudo deste delito. Vamos lá? O delito de constrangimento ilegal está localizado lá na parte especial do Código Penal, no capítulo 6, que trata dos crimes contra a liberdade individual. Especificamente na seção 1, que trata dos crimes contra a liberdade pessoal. No artigo 146, o tipo penal descreve que a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer aquilo que a lei não manda, possui uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O objeto material deste delito é a pessoa que, devido à violência, à grave ameaça ou de alguma forma, teve a sua capacidade de resistência reduzida e foi proibida de fazer o que a lei permite. Por exemplo, proibir alguém de fumar em um local permitido, ou obrigada a fazer aquilo que a lei não manda, como, por exemplo, cometer um delito. O bem jurídico protegido, o objeto jurídico, no caso, é a liberdade de agir, a liberdade de autodeterminação, garantida constitucionalmente ao indivíduo, a ser exercida plenamente, sem nenhum tipo de coação, seja ela física ou psicológica. O elemento subjetivo é o dolo, seja ele dolo direto ou dolo eventual. Passamos agora para o nosso próximo bloco para estudar os elementos do tipo. Vamos lá? Nos elementos do tipo do artigo 146, temos lá o verbo constranger, no sentido de impedir, coagir, limitar, dificultar ou tolher a liberdade de alguém. Temos também violência, no sentido de agressão física, ou grave ameaça, no sentido de uma violência psicológica, de uma agressão psicológica. O tipo penal apresenta ainda reduzir a capacidade de resistência. Pode ser com uma ação física, no caso, amarrar a pessoa, ou uma ação química, dar um sonífero ou uma substância entorpecente. A literatura também relata que pode ser por meio de hipnose, dentre outras situações que podem ser possível reduzir a capacidade de resistência de alguém. O delito ele é consumado no exato momento em que a vítima deixa de fazer o que a lei permite ou efetivamente faz aquilo que a lei não manda devido à ação do sujeito ativo. A tentativa ela é sim admitida, uma vez que se trata de um crime material e plurissubsistente. Para configurar o delito de constrangimento ilegal, é necessário que a pretensão do sujeito ativo que ela seja ilegal, ou seja, que ele não tenha nenhum direito de exigir isso que ele está exigindo da vítima. Agora, se esta pretensão ela for legítima ou supostamente legítima, ou seja, que o autor, no caso, possa pedir o cumprimento da obrigação ou o pagamento por meio de uma ação judicial, mas que o sujeito ativo ele acaba por compelir, no caso a vítima,
não pelo meio legal, mas por meios fora, meios alheios aos meios convencionais utilizados. Aí nós vamos ter o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, e não o delito do artigo 146 aqui em estudo. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos ir em frente? Vamos lá! O parágrafo 1º do artigo 146, ele descreve circunstâncias que causam aumento de pena. Quando ele menciona o seguinte, que as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, na verdade, no mínimo 4 pessoas, ou há emprego de armas. Esse parágrafo aqui, ele veio estabelecer que as penas descritas no caput de privação de liberdade ou prestação pecuniária passam a ser cumulativas, ou seja, privação de liberdade mais prestação pecuniária, além do fato das penas serem dobradas. Essa arma ou essas armas, elas podem ser próprias. Como assim armas próprias? Aquelas que foram confeccionadas com finalidade de ataque e defesa, ou também armas impróprias, como aquelas confeccionadas com outra finalidade, mas que podem igualmente ser utilizadas como um instrumento capaz de ferir alguém. O parágrafo 2º estabelece que as penas cominadas aplicam-se às correspondentes à violência. Tudo bem até aqui? Vamos em frente! O parágrafo 3º do artigo 146, ele menciona que não se compreendem na disposição deste artigo, ou seja, não tem nada a ver com este artigo, os casos que envolvem a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. É assim que está na lei, mas conforme eu já mencionei num outro vídeo, é perigo de perder a vida ou risco de morte. Mas tudo bem, vamos em frente. O artigo, lá o parágrafo, ele também contempla a coação exercida para impedir suicídio. Então, nesse parágrafo 3º que eu estou apresentando aqui para os senhores, que estamos conversando a respeito, nele existe uma polêmica quanto à natureza do instituto aqui mencionado. É uma excludente de ilicitude, leia-se também antijuridicidade, uma vez que se trata de fato típico e o próprio tipo faz ressalva das excludentes, ou se trata de uma excludente de tipicidade, ou seja, o disposto no parágrafo 3º foi criado justamente no sentido de excluir a tipicidade, de tornar claro que em tais situações o fato é atípico. Hein? Tenho aqui essa pergunta para os senhores que eu vou responder no próximo bloco. Vamos em frente! Eu gostaria que os senhores soubessem que vocês podem encontrar na doutrina autores com 2 diferentes posicionamentos. Há alguns que dizem que se trata de mera exclusão da ilicitude, como se fosse uma modalidade diferenciada, uma espécie de estado de necessidade. A maioria dos autores dos livros que eu pesquisei, eles mencionam se tratar de uma excludente de tipicidade, ou seja, não é nem fato típico. E eles justificam tal posicionamento alegando que a lei, ao fazer uso da expressão não se compreendem na disposição deste artigo, ela quer evidenciar a finalidade de não considerar típicas tais situações, tais circunstâncias. Ou seja, se esses fatos não estão compreendidos na norma penal incriminadora,
estas condutas não são típicas. Aí eles também mencionam que se não houvesse esse dispositivo, aquele não se compreende na disposição deste artigo, que então estas práticas até poderiam ser consideradas causas de exclusão de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, a depender da situação do caso concreto. Tudo bem até aqui? Podemos ir em frente? Vamos lá! Eu gostaria de deixar aqui uma observação de que existem modalidades diferenciadas de constrangimento ilegal previstas em leis específicas e com penas diferenciadas, como por exemplo na Lei de Tortura, no Código Penal Militar, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto do Idoso, entre outros dispositivos legais. A título de exemplo, vamos ver aqui uma das situações elencadas no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Mais especificamente, no artigo 107, ele fala que a conduta de coagir de qualquer modo um idoso a doar, a contratar, a testar ou a outorgar procuração possui uma pena bem diferenciada e também bem maior, que é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Vamos em frente! Quanto à classificação, nós temos que o delito aqui em estudo, ele é um crime comum, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo, quanto no que diz respeito ao sujeito passivo. Pode ser qualquer pessoa. No que diz respeito ao sujeito passivo, necessariamente deve ser uma pessoa com capacidade de discernimento. Se o sujeito ativo for um funcionário público no exercício de suas atividades e de suas funções, pode caracterizar outro delito ou outros delitos previstos no ordenamento jurídico. Trata-se de um crime, de um delito doloso, ou seja, o tipo penal ele não prevê modalidade culposa. É um delito material, cuja consumação somente acontece quando a vítima efetivamente não consegue fazer o que a lei permite ou é obrigada a fazer aquilo que a lei não manda, ou seja, com um efetivo constrangimento. De forma livre, uma vez que o sujeito ativo ele pode realizar o tipo penal de vários modos. Ele é um delito comissivo, como regra geral, e a figura omissiva ela somente pode ocorrer se o agente possuir o status de garantidor. É um delito instantâneo quanto ao momento da consumação, o que acontece quando a vítima é coagida a fazer aquilo que ela não quer, aquilo que ela não deseja. Ele é um delito subsidiário. Como assim? O tipo penal ele apresenta de forma implícita de que o constrangimento ilegal ele somente é configurado se ele não constituir um elemento de uma infração penal mais grave. Ou seja, o constrangimento ele também é elementar de outros delitos. Assim, diante de sua natureza subsidiária, o delito em estudo só é punível como crime autônomo quando não configurar um elemento de outro crime, como por exemplo, estupro, extorsão. Ele é um delito monossubjetivo, ou seja, ele pode sim ser praticado por uma só pessoa. É também um delito plurissubsistente. Vários atos podem fazer parte da conduta descrita na norma. É um delito de dano, uma vez que ele exige efetiva lesão a bem jurídico, no caso, a liberdade pessoal,
de poder agir conforme os seus próprios desígnios e de acordo com a lei. É um delito transeunte como regra, ou seja, não é um delito que deixa vestígios, não é um delito que pode ser provado por perícia, apenas por documentos, por testemunhas. Tudo bem até aqui? Com isso, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, fiquem à vontade para fazer, dizer que gostou, de que não gostou. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido realmente útil nos estudos de vocês e que possa ter ajudado. Bons estudos e até um próximo vídeo!